Eu queria saber, senhor Denilson, nós sabemos, de acordo com Mateus, capítulo 16, versículo 14 ao 19, que Jesus Cristo tinha a chave do céu. Essa pergunta o senhor pode respondê-la até o final do programa. Jesus Cristo tinha a chave do céu. E ele disse para Pedro: Pedro, eis que te dou a chave do céu. O que tu abrir na terra será aberto no céu. O que tu trancar na terra será trancado no céu. Jesus deu a chave do céu para Pedro. Esta chave do céu hoje, senhor Denilson, ela está com quem? Quem é o homem que tem a chave do céu? O senhor pode responder? Nós precisamos saber quem é que tem a chave do céu, porque se o céu tem uma chave, como disse Jesus, e Jesus, que era o possuidor dessa chave, deu para Pedro, e hoje a chave está com quem? Os católicos dizem que a chave está com os papas de Roma. E passa de mão em mão pelos papas de Roma. Mas será que isso é verdade? Onde é que está de fato a chave do céu? Se nós temos que entrar no céu, temos que entrar por aquele que tem a chave. Não podemos entrar no céu sem passar por aquele que tem a chave. O senhor tem 7 minutos, senhor Edenilson, para se expressar em relação à pergunta do apóstolo Tamar e completar com mais outras coisas que o senhor desejar. 7 minutos para o senhor Edenilson. Vamos lá, então. Veja bem. O Deutamar expressou nesse momento que se faz necessário que um missionário, ou que seja um pregador, um sacerdote, ele seja ungido, separado e escolhido por um profeta. Isso é mentira. Por quê? A Bíblia Sagrada fala de profetas, e principalmente o homem chamado Sete. Sete não se vê nenhum outro escolhendo ele e ungindo para ser profeta. A ele Deus confiou a aliança, e através dele, então, a geração dos filhos da luz. E através dele veio, então, Melquisedeque, o sacerdote que surgiu da geração dos filhos da luz, que depois se misturaram com as filhas dos homens, que são a geração de Caim. No capítulo 6, nós temos essa mistura, essa conclusão de Gênesis, tá? E o profeta mais conhecido da Bíblia, do Antigo Testamento, é aquele também que Deus estabeleceu uma aliança através dele. É o maior profeta do Antigo Testamento, que antecedeu o messiânico Isaías, chamado profeta Moisés. A Bíblia Sagrada fala que esse profeta, quem separou ele, quem escolheu ele, desde o ventre de sua mamãe, foi o Espírito Santo da verdade, que falou com ele na sarça ardente, juntamente com o anjo do Senhor, que não é Jesus Cristo também, como alguém diz por aí, tá? O anjo do Senhor, o mensageiro, é Gabriel. Então foi eles que escolheram ali o profeta maior do Antigo Testamento e a maior tipologia daquele que havia de vir. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos eles, eram uma pré-figurativa daquele que viria sobre a terra, que é Cristo. Inclusive Moisés disse para a nação sacerdotal: o mesmo Senhor Deus que me levantou na terra, ele foi Deus que escolheu e me levantou na terra, levantará um profeta parecido, semelhante a mim. Só que ele é maior do que eu. Então a ele vocês devem ouvir. Então é esse profeta, chamado profeta dos profetas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Cristo o Messias ungido Salvador, Jesus, o Senhor que salva. Ele é o maior de todos os profetas que desceu do céu para ensinar o caminho da salvação, o caminho da luz, o caminho da verdade e para salvar a humanidade, não somente do pecado, do jugo do pecado, da escravidão do pecado, mas principalmente da condenação da cadeia da eternidade, que é o inferno, o lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e os seus capangas demônios. Ele disse que quem é que me escolheu? Quem foi que escolheu Paulo? Foi aqui, ó. Está aqui na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 13, acompanha você em casa aí. Atos capítulo 13, está escrito assim, olha. É na igreja que aqui estava, na Antioquia, foram... Estou chegando muito ruim aqui, só um momentinho que a visão está ruim, tá? Só um momentinho.
havia alguns profetas e doutores na igreja que estava em Antioquia, lá onde os cristãos foram reconhecidos e chamados como cristãos, discípulos de Cristo, pequenos cristos, seguidores do cristianismo. Havia naquela igreja a sede que estava ali. Profetas, não é só um profeta, profetas no plural. E doutores, doutores são mestres da palavra. E aqui segue, a saber, ele, Barnabé, Simeão, Lúcio Cirineu, Manaém, aquele que havia sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a mim, Barnabé, e Saulo, para a obra que eu tenho escolhido. Obra missionária. Quem escolhe não é pastor. Quem separa não é profeta. Quem prepara um homem e capacita não é simplesmente a faculdade teológica, mas é a intimidade com o Espírito Santo e a leitura, o conhecimento dessa palavra. Não tem nada de profeta que escolheu, que viu. Para mim, crer num profeta verdadeiro, que escreveu, eu tenho que saber que aquilo que ele profetizou lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, tem um cumprimento hoje na terra. E tem profecias que falaram lá atrás que se cumpriu. E outras ainda não se cumpriram e vão se cumprir na terra. Esse livro prova que é verdadeiro. Os profetas do Antigo Testamento, os dois principais, representante, então, da lei escrita a Moisés e do ministério dos profetas Elias, certamente são verdadeiros. Isaías também falou acerca dele, da forma que ele se manifestaria, do sofrimento dele na terra. Ele seria comparado a um cordeiro santo, seria humilhado, seria chicoteado. Então eu acredito nesses profetas do Antigo Testamento. Do Novo não é profeta, é apóstolos. Não tem profetas que Deus escolheu simplesmente no ministério como era antigamente. Temos sim o ministério profético dos homens que Deus escolheram pelo dom e a vocação ministerial. Antigamente era uma forma, era conhecido então o homem como profeta. Na Nova Aliança, então, a Bíblia Sagrada fala e nos relata que temos o ministério profético. Os profetas hoje em dia são semelhantes àqueles antigos, mas não são iguais. Temos uma diferença entre os da antiga aliança e da nova aliança. O profeta de hoje, ele simplesmente não fala exatamente como os de antigamente. Ele traz uma mensagem extensiva, progressiva, da revelação divina, mas ele não pode exaltar a si mesmo. Ele exalta acima de tudo o nome do Senhor, aquele que o chamou, o nome do seu mestre, como é o nosso mestre. Ok, seu Ednilson, seu tempo já está encerrado. Seu Ednilson, vamos lá. Seu tempo foi esgotado já. Ok, obrigado. Estamos num debate aqui com o apóstolo Tamar e o senhor Ednilson, que é missionário, e o tempo estará neste momento com o apóstolo Deltamar. O apóstolo Deltamar tem o seu tempo de 7 minutos e falar em cima da fala do senhor Ednilson. 7 minutos, apóstolo Deltamar. Ok, muito obrigado. Então, nós estamos vendo que o senhor Ednilson diz que é da Assembleia dos Deuses, né? Assembleia dos Deuses Universal, da Restituição, que já é uma divisão de alguma outra Assembleia de Deus, que no Brasil tem Assembleia dos Deuses do Seta, Assembleia de Deus de Missão, Assembleia de Deus de Anápolis, Assembleia do Deus de Madureira, Assembleia do Deus Pentecostal, Assembleia do Deus de Fogo, Assembleia de Deus tal. São milhares e milhares e milhares de Assembleia dos Deuses. E a Assembleia dos Deuses dos Estados Unidos, que começou com William Durant, já foi uma divisão da igreja de William Seymour. William Seymour, um profeta de Deus. As Assembleias dos Deuses já começam com uma divisão. Mas o senhor Ednilson é apenas membro, missionário de uma divisão
de um ramo das Assembleias dos Deuses, mas ele disse que o profeta que ele conheceu é Jesus de Nazaré, que viveu 2000 anos antes do seu nascimento. Mas ele não conseguiu dizer qual é a aparência de Jesus, qual a veste que Jesus vestia lá quando ele estava sobre a terra, de quem era o galo que cantou quando Pedro negava Jesus, e todas estas coisas. Mas vamos lá, eu quero dizer aqui uma outra coisa. Quero dizer que é o profeta quem estabelece o sacerdócio do seu tempo. A Bíblia que o seu Edenilson está segurando diz que foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio do seu tempo. Queria que o seu Edenilson ficasse aqui, porque ele precisa ouvir e responder às minhas perguntas, compreender bem o raciocínio para poder responder bem as questões. A Bíblia diz que foi Moisés, um profeta mensageiro, quem estabeleceu o sacerdócio no Antigo Testamento. Levíticos capítulo 8, Levíticos capítulo 9. Quem foi que estabeleceu o sacerdócio, senhor Edenilson? Senhor Edenilson, tenha a bondade de responder a minha pergunta. De acordo com Levíticos 8, Levíticos 9, quem foi que estabeleceu o sacerdócio? Então, veja bem, eu vou te responder agora, nesse exato momento, Deutamar. Veja bem. Só me diga o nome, quem foi que estabeleceu o sacerdócio? Levíticos 8, Levíticos 9. Quem foi o homem que estabeleceu o sacerdócio? Foi Moisés, não vou te responder no meu tempo. Foi Moisés que estabeleceu o sacerdócio. Moisés que estabeleceu o sacerdócio. Hebreus 5:4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como Arão foi chamado. O senhor é um missionário, o senhor está no sacerdócio, o senhor é um pregador itinerante. Neste caso, o senhor foi estabelecido por Deus, assim como Arão foi estabelecido? Senhor Edenilson, o senhor pode responder essa pergunta? Pelo menos essa? Vou te responder no meu tempo. Isso é tática sagaz da sua parte. No meu tempo eu respondo. Certo. Mas nesse caso, Hebreus 5:4, a sua Bíblia tem Hebreus 5:4. Lá diz que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados como Deus chamou Arão. Como foi que Deus chamou Arão? Deus chamou Arão por meio de um profeta. E você vê que foi Moisés quem estabeleceu Arão no sacerdócio. Deus disse a Moisés: um sacerdote, senhor Edenilson, não recebe um chamado direto de Deus. Mesmo Arão, que é o pai do sacerdócio, o maior sacerdote que já houve na terra, Deus disse para Moisés estabelecer. Arão não recebeu um chamado direto de Deus. Senhor Edenilson, existe um sacerdote maior do que Arão? Já existia um sacerdote na terra maior do que Arão? Sim ou não? Responderei no meu tempo. Responderei no meu tempo. O senhor não quer responder. Eu vou responder. Nunca existiu um sacerdote maior do que Arão. Arão é o pai do sacerdócio. Mas veja que o pai do sacerdócio, Arão, foi chamado por um profeta. E foi Moisés quem estabeleceu Arão no sacerdócio. Arão não recebeu um chamado direto de Deus. Foi Moisés quem estabeleceu os 5 filhos de Arão. Foi Moisés quem estabeleceu os 70 anciões. Sim, no Novo Testamento foi João Batista quem estabeleceu os seus apóstolos, entre eles Apolo. Foi Jesus, o profeta mensageiro, quem estabeleceu os seus apóstolos e os seus discípulos. Foi Paulo quem estabeleceu os seus apóstolos e os seus discípulos no seu tempo. E os apóstolos de Jesus Cristo, quando foram enviados como profetas, foram eles quem estabeleceram os anciões e aqueles que iam trabalhar no sacerdócio no seu tempo. Deus está vivo. Em cada geração, Deus envia um profeta para a terra. E o senhor disse no começo que o profeta é o porta-voz de Deus. Nesse caso, senhor Edenilson Lemes, quem é o profeta de Deus hoje? Quem é o porta-voz de Deus hoje? De acordo à Bíblia que o senhor tem aí, no Antigo Testamento, em cada geração, Deus teve o seu porta-voz. Um dia Noé, outro dia Moisés, outro dia Elias, outro dia Jeremias. No Novo Testamento, João Batista, Jesus, Pedro, Paulo, Policarpo, Irineu de Lyon. Em cada tempo, Deus teve o seu porta-voz. Mas o porta-voz de Deus hoje, quem é, seu Edenilson? Te respondo no meu tempo também. Faço repetir da mesma nota também. No meu tempo eu respondo. Ok, pode anotar todas as minhas perguntas para o senhor responder. Nós queremos saber quem é o porta-voz de Deus, aquele pelo qual Deus fala à humanidade. Sim, o profeta, o nabi de Deus, aquele que recebe a revelação de Jesus Cristo para pregar no seu tempo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, gostaria que o senhor respondesse também. Eu queria saber, senhor Edenilson, nós sabemos, de acordo com Mateus, capítulo 16, versículo 14 ao 19,
que Jesus Cristo tinha as chaves do céu? Essa pergunta o senhor pode respondê-la até o final do programa. Jesus Cristo tinha a chave do céu. E ele disse para Pedro: Pedro, eis que te dou a chave do céu. O que tu abrir na terra será aberto no céu. O que tu trancar na terra será trancado no céu. Jesus deu a chave do céu para Pedro. Esta chave do céu hoje, senhor Adenilson, ela está com quem? Quem é o homem que tem a chave do céu? O senhor pode responder? No meu tempo eu te respondo, não vou responder agora não. Então nós precisamos saber quem é que tem a chave do céu, porque se o céu tem uma chave, como disse Jesus, e Jesus, que era o possuidor dessa chave, deu para Pedro, e hoje a chave está com quem? Os católicos dizem que a chave está com os papas de Roma, que passa de mão em mão pelos papas de Roma. Mas será que isso é verdade? Onde é que está de fato a chave do céu? Se nós temos que entrar no céu, temos que entrar por aquele que tem a chave. Não podemos entrar no céu sem passar por aquele que tem a chave. É por isso que o anjo disse para Cornélio em Atos capítulo 10, Cornélio, tudo que você tem feito é bom, está em memória diante de Deus, mas para a salvação você deve chamar Pedro. É Pedro que tem as palavras de vida eterna. É Pedro que vai dizer o que você tem que fazer. Ok, apóstolo Itamar, obrigado. Seu tempo está esgotado. Bem, chamo toda a atenção novamente para todos que estamos ao vivo em um debate aqui com o apóstolo Itamar, discípulo do profeta Caco Filipe, o senhor Edenilson, do sertão da Bahia, um missionário da Assembleia dos Deuses Universal. Senhor Edenilson, o senhor terá 7 minutos para responder as questões do apóstolo Itamar. Neste momento, 7 minutos, senhor Edenilson. Vamos então começar pela afirmativa que ele fez. Mentirosa. A falácia de Satanás e dos seus capangas, os seus objetos elementares, é a chamada falácia. O que eles fazem? É uma mistura de verdade com mentira. Então, tudo isso que o cidadão falou aí é uma misturada de verdade com mentira. Primeiro lugar, antes o sacerdócio levítico, estabelecido através de Moisés. Moisés, ele assumiu primeiramente, após ele edificar a tenda do tabernáculo no deserto, ele adentrava ali na tenda do tabernáculo. Logo após, com a contenda de Coré, aí sim foi escolhido o seu irmão Arão. E quem escolheu não foi o profeta. Mentira daquele que não sabe o que está falando, dizendo que foi o profeta que estabeleceu. Isso é mentira. Quem estabeleceu o sacerdócio levítico, através então do sumo sacerdote Arão, foi o próprio Criador. Deus deu a ordem para o profeta Moisés que 12 homens, 12 príncipes das 12 tribos de Israel, que pegassem as suas varas de amendoeira e levassem até a arca do concerto da aliança, e pousasse, dormisse de uma noite até o dia seguinte, e essa vara que florescesse, esse ou esta, seria escolhido para o ministério sacerdotal levítico, seleção dos levitas da nação sacerdotal. Então, na realidade, antes desse sacerdote, Arão e os seus filhos, Arão era o sacerdote-chefe, os seus filhos e a sua posteridade, a sua descendência, eram os submissos a ele, sacerdotes menores. Só que antes do sacerdócio levítico, havia lá no começo da Bíblia, no começo das gerações, um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque foi o próprio Criador também que escolheu ele. Por isso que nós temos que ter o dom da ciência, e vocês também, você, Deutamar, para entender que esse homem chamado Melquisedeque, ele não era o próprio Criador. Ele era um ser humano, rei e sacerdote da terra de Salém. E esse homem certamente veio da geração de Sete. Sete era um homem que Deus escolheu para substituir o homem bom chamado Abel, que o seu irmão Caim havia matado. E da geração, então, de Sete, veio Enos. Enos começou, então, a invocar o nome do Criador,
o sacerdócio veio através, então, de Enos. O profeta era Sete. Enos era o sacerdócio, o ministério sacerdotal universal. Mais adiante, através, então, de Abraão, o Criador, então, ele escolheu, o próprio Criador chamou Moisés. Não foi outro profeta. E esse tal disse que naquele tempo, ou em todo o tempo que havia corrupção, Deus escolhia somente um profeta. Isso é mentira. Mentira. Porque no tempo de Moisés, o grande profeta, antes dele tinha um profeta mais velho e mais antigo que ele, por nome de Balaão. Balaão foi chamado por Balaque, o rei então da terra de Moabe, para amaldiçoar aquela multidão do povo de Israel que estava a caminho da terra da promessa. Então tinha dois profetas no tempo de Moisés. Passando um pouco mais adiante, no tempo de Elias, tinha Elias e tinha Micaías. Então é mentira daquele que diz que somente um profeta Deus levanta. Mentira. Mais adiante, então, no tempo do grande profeta Jeremias, havia o profeta, então, Ezequiel, o profeta Abacuque, o profeta Ageu, que pregaram, então, para aquele povo se arrepender. Se não se arrependesse das suas idolatrias, do seu paganismo, da sua amizade que tinha com os povos pagãos, certamente Deus ia permitir que eles fossem, então, escravizados e levados para a terra de Babilônia. E foi isso que aconteceu. Então, em todo o tempo, lá no Antigo Testamento, sempre existiu, no mínimo, um. Só que nem sempre é um só. Nem sempre, nem todo o tempo. Era apenas um. As alianças, sim, foram estabelecidas. 6 alianças no passado. Primeira com Adão. Segundo com Sete, terceiro com Abraão, quarto com quem? Com ele, Davi, e assim de forma sucessiva. 6 alianças, e a última das 6 foi estabelecida através de Moisés, mas de Moisés para cima existia no mínimo 2 profetas que Deus usava na terra, porque se não fosse o profeta de Deus, a Bíblia não falaria, então, que Balaão, ele tinha a visão de olhos abertos. Era um grande profeta. E o rei Balaque sabia perfeitamente que ele tinha um contato direto com Deus. Tanto é que ele, Balaão, profeta de Deus, foi consultar o Senhor e Deus falou com ele, só que ele teimou, então. Ele persistiu no seu coração, ele cobiçou o prêmio da injustiça, que era aquela honra, a honra do rei chamado Balaque, o rei da terra de Moabe. Mentira de Satanás. E depois, mais à frente, nós vamos falar aquilo realmente que, da nova aliança para cima, quem são como de fato os profetas verdadeiros que são abaixo dos apóstolos. Tá bom? Então tem apóstolos na nova aliança, tem profetas, tem evangelistas, pastores e doutores. 5 chamadas vocacionais para a nova aliança, na qual vão dar sequência com o passar do tempo. Automaticamente, não confunda profetas da antiga aliança com profetas da nova aliança, que não estão sozinhos. Não. Tem um conjunto de obreiros que são responsáveis. Obrigado, senhor Ednilson. Seu tempo está encerrado, senhor Ednilson. Seu tempo está esgotado, o seu tempo. Obrigado, senhor Ednilson, seu tempo está encerrado. Então, o apóstolo Deltamar terá 7 minutos para responder aos questionamentos do senhor Ednilson e se expressar da melhor maneira possível para que todos possam compreender. Como diz o nosso tema aqui desta noite, a característica de um verdadeiro profeta. Então, o apóstolo Deltamar tem a palavra nesse momento. Ok, muito obrigado. Eu vejo que o senhor Edenilson não respondeu às perguntas diretas que eu lhe fiz, talvez com medo, porque sabe que se ele responder, ele está apertado, então ele prefere não responder, não vou responder. Mas eu esperava que ele respondesse no seu tempo, ele vai ler versículos da Bíblia, não responde às questões. Mas, senhor Edenilson, o senhor confirmou aqui
que existe 5 ministérios da palavra, de acordo com Efésios 4:11. O senhor confirma isso? Perfeitamente. Bem, eu vou lhe mostrar que existe 4 ministérios da palavra. Pastor não é um ministério. Pastor é uma responsabilidade. Pastor é um cargo, é uma tarefa da congregação, assim como diácono, assim como um administrador. Sim. Agora, senhor Denilson, o senhor acredita que a Bíblia, ela é um livro de tipologia? Na Bíblia tem tipos, a palavra de Deus é cheia de tipos, não é? O senhor está de acordo? Ela tem 7 linguagens, uma delas é tipologia. Sim, 7 linguagens. Sim. Tipologias, exatamente. Então, Efésios 4:11 trata-se de 4 ministérios da palavra, e não de 5. Quem ensina isso é a teologia. Existem 4 ministérios da palavra. Por exemplo, os 4 rios do Éden, Gion, Pison, Tigres e Eufrates. Esses 4 rios é um tipo para os 4 ministérios da palavra. Os 4 livros de Moisés, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 livros de Moisés é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 chifres do altar é um tipo para os 4 ministérios. As 4 rodas que apareceram para Ezequiel 1, no capítulo 1, versículo 21, que apareceram junto com os animais, é um tipo para os 4 ministérios. As 4 rodas que giravam junto com os animais é um tipo para os 4 ministérios. Sim, os 4 evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um tipo para os 4 ministérios. Mateus é o leão, Marcos é o bezerro, Lucas é o animal com face de homem, e João é a águia. Os 4 animais de Apocalipse, capítulo 4, também é um tipo para os 4 ministérios. Assim como as 4 luas que giram em torno de Júpiter, é um tipo para os 4 ministérios, porque existe 4 ministérios da palavra. Mas, senhor Denilson, o senhor pode nos dar uma tipologia na Bíblia para os 5 ministérios? Senhor Denilson, Vou responder no meu tempo. O senhor pode... Vou responder o senhor vai responder no seu tempo. O senhor vai responder Exatamente. no seu tempo porque não existe tipologia na Bíblia para os 5 ministérios da palavra. Mas, senhor Denilson, o senhor disse que existe. Escute, é um debate. As pessoas têm que saber. O senhor tem que responder. Bem, Efésios 4:11 fala sobre o apóstolo, o profeta, o evangelista, o doutor, e também fala sobre o pastor. E o pastor é um cargo, não é um ministério da palavra. Mas o senhor diz que existe 4 ministérios porque o pastor também é citado, é isso? Por isso que existe 5 ministérios? Efésios 4:11 é isso, está escrito aí. Então está escrito. Então o senhor diz que são 5 ministérios porque está escrito o pastor? 5. Mas nesse caso, 1 Coríntios 12:28, fala de 9. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, fala de 9 lá. Nesse caso, são 9 os ministérios ou são 5 os ministérios? Senhor Edenilson, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, fala sobre 9 dons, não é? Enquanto que 1 Coríntios, enquanto que Efésios 4:11 fala de 5, nesse caso são 5 ou são 11, ou são 9? Eu vou te responder no meu tempo também isso aí. Vai responder no seu tempo. Está bem. Vamos para frente. Nesse caso, eu quero dizer às pessoas que um profeta mensageiro é Deus que escolhe. Deus escolhe o profeta, envia ele com uma mensagem. Deus dá ao profeta um chamado, uma comissão e uma mensagem. Mas os sacerdotes, é o profeta mensageiro quem estabelece. Tudo o que Moisés fez, foi Deus quem o disse para fazer. Consagrarão os filhos de Arão, 70 anciões, tudo o que Moisés fez, estabeleceu o sacerdócio, foi Deus quem o disse para fazer. No Antigo Testamento, até mesmo os reis de Israel eram estabelecidos pelos profetas. Assim como um presidente é estabelecido pelo povo, e o presidente estabelece os seus ministros, mas o ministro não pode estabelecer outro ministro. O presidente estabelece um embaixador, mas o embaixador não pode estabelecer outro embaixador. E o senhor Edenilson sabe que em uma nação só pode ter um presidente de cada vez. Não pode ter 2 presidentes de cada vez em uma nação. Em uma nação, para o mesmo presidente, não pode ter 2 embaixadores. Agora, o presidente é o maior, e ele envia o seu embaixador. E para alguém ir ver o presidente, primeiro precisa passar pelo seu embaixador. O profeta mensageiro é o embaixador de Deus sobre a terra.
Noé era o embaixador de Deus. Ninguém poderia ir ver Deus sem primeiro passar por Noé. Moisés era o embaixador de Deus. Todos aqueles que rejeitaram Moisés, era Deus que eles estavam rejeitando. Então, o profeta, as características, os sinais, as evidências de um verdadeiro profeta, ele precisa ter um chamado. Se eu perguntar aqui, Sr. Denilson, qual o profeta de Deus hoje que tem um chamado? Diga-nos o nome. O senhor vai dizer, vou responder no meu tempo, e na hora não responde. Espero que o senhor responda. Deus escolhe o profeta, dá o chamado a um profeta. Uma comissão, Moisés foi chamado no Monte Horebe. Paulo foi chamado a caminho de Damasco. Martinho Lutero, em 5 de julho de 1505, foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para ser o seu profeta sobre a terra. John Wesley, 24 de maio de 1738, ele foi chamado para ser um profeta de Deus sobre a terra. William Seymour, o pai das igrejas evangélicas, sim, foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo na rua Azusa, em 1906. William Branham, um profeta de Deus, teve o seu chamado à sua comissão e recebeu uma mensagem em 1933, na beira do rio Ohio, e mais tarde a confirmação disso na caverna Greensville. E o profeta Cacô Filipe, assim como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993, ele recebe um chamado autêntico de Deus, uma comissão e uma mensagem. A sua mensagem hoje está contida no seu livro. 154 capítulos, é gratuito para todos os habitantes da terra. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando o idioma desconhecido a um negro, revelando o mistério de Mateus 25:6. E hoje nós somos resultado